Bom dia primeiro, pessoal. Bom dia. Bem, o pessoal aproveitou a Black Friday ontem, né? Black Fraud, né? Aí que ficou conhecida, né? Eu particularmente pesquisei bastante coisa sobre games, no caso da Black Friday. E no caso da Play Store, eu percebi que tinha durante a semana alguns descontos, né? Chegou a 70% lá o desconto nesses games. E é sobre esses games, né, que todo mundo veio aqui ver, aprender um pouco mais, compartilhar esse conhecimento, né, sobre o desenvolvimento desses games, essa nova tendência do mercado que está acontecendo, né. Então, sobre esses games que a gente vai conversar hoje, né. A minha palestra, ela é uma palestra que a gente vai mostrar o passo a passo para a criação de um game no Android, certo, pessoal? E deixa eu me apresentar, eu sou o Daniel Bassim, certo? Sou formado em Ciência da Computação, venho desenvolvendo software há 8 anos, mais ou menos. Há algum tempo já venho trabalhando com Android, né? E recentemente eu estou procurando estudar um pouco sobre games, né? Estou aspirando no mundo de games, né? E é em cima disso que surgiu a ideia da palestra de como criar o meu primeiro game com Android, né? É em cima desse estudo que eu iniciei que o pessoal da Java CE, especificamente o Anderson, me propôs um desafio de estar falando sobre esse assunto. E de início me bateu um certo receio por estar falando de um assunto no qual eu sempre gostei muito, mas a parte de desenvolvimento eu não tinha ainda muito conhecimento, então de início bateu um certo receio, né? Aquela questão do medo de falar sobre uma coisa que você ainda está começando a estudar, mas junto a isso surge a questão da busca do conhecimento, né? A gente, na nossa área, nós precisamos estar sempre em busca do conhecimento, porque todos nós sabemos que é uma coisa muito dinâmica, ok? Então, esse desafio foi proposto e foi aí que eu vi a questão da oportunidade de estar buscando conhecimento e um livro que eu tinha adquirido, que é um livro do Felipe Torres, que é um instrutor lá da Kaelo, né? E esse livro, ele faz o passo a passo, ele ensina o passo a passo para a gente estar criando esse game utilizando apenas as classes nativas que o Android nos oferece, né? Então, pessoal, a partir do momento que eu me senti seguro, né, pós busca desse conhecimento, eu me senti seguro, eu resolvi aceitar o desafio, né, de estar falando sobre um assunto que a gente está iniciando, mas um assunto que é muito interessante. Então eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, tentar passar da melhor maneira como é que foi desenvolvido esse jogo, o passo a passo dele, e nós vamos tentar fazer da melhor maneira. Então vamos lá. Sempre que eu me proponho a falar sobre um determinado assunto, né, o que me vem à cabeça primeiro é ver como estão os números sobre esse assunto, no caso o mercado, né? Eu acho que é muito importante a gente saber como é que está o mercado de um determinado assunto, no caso os games mobile, né? E numa pesquisa rápida, a gente obteve um número que me deixou surpreso, para dizer a verdade. No ano de 2015, o mercado de games mobile chegou a um faturamento de 29 bilhões de dólares, né? É um número que é bastante expressivo. Mas a previsão é que em 2018 esse número chegue a 45 bilhões de dólares, né? E superando inclusive o mercado de games console. Então, eu particularmente nunca imaginei que o mercado de games mobile iria superar o mercado de games para console. Então, é uma realidade hoje em dia, essa previsão ela existe realmente. E o Brasil é o quarto maior consumidor mundial de games mobile. Então, a gente está inserido dentro desse G4, vamos dizer assim, né? Então, dentro desse contexto de games famosos, acho que todo mundo aqui conhece a história do Flappy Bird, né? Que foi um jogo desenvolvido, se não me engano, foi em 2014,
E ele foi desenvolvido por um universitário, um estudante, como a maioria de nós, né? Um cara que ele gostava muito de jogar e estudava o desenvolvimento de jogos, né? E durante esse período, eu lendo um pouco sobre a biografia dele, ele contou que a ideia do jogo surgiu a partir da rotina dele. A rotina dele era trabalho, faculdade, casa, sempre no metrô. E ele estava sempre pendurado aqui no metrô, segurando aqui a alça do metrô em pé, e ele pensou um jogo que ele pudesse utilizar com a outra mão durante o processo, os translados que ele fazia no metrô. Foi aí que ele teve a ideia de fazer o Flappy Bird. Ele juntou elementos de 2 jogos diferentes do Super Nintendo e acabou fazendo o sucesso que ele fez, né? Todo mundo sabe que foi um boom o jogo dele, apesar de muito simples, mas ele obteve uma quantidade de downloads inimaginável, né? E o faturamento dele chegou a $50 mil por dia somente com publicidade, né? Com um jogo que a interação era apenas um toque na tela, né? Então a ideia da palestra é fazer um jogo semelhante ao Flappy Bird, com os mesmos personagens, com as mesmas ações, né? Então a gente vai seguir nessa linha do Flappy Bird, com o personagem, com a ação do personagem, que é o pulo, desviando dos seus obstáculos, que seriam os canos, né? Então, a gente vai seguir nessa linha. E aí, quando a gente se propõe a desenvolver um jogo, né? Quando a gente vai pesquisar na internet como é que a gente vai fazer o desenvolvimento desse jogo, o que realmente surge são as opções de uso de frameworks, né? A gente tem frameworks muito bons no mercado, frameworks que são free, né? Como a gente consegue utilizar eles. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Inclusive engines, né? E quando eu busquei o conhecimento para desenvolver esse jogo, o que veio a decisão sobre usar ou não os frameworks foi em relação à complexidade do jogo, né? Os frameworks, para quem não conhece, são aqueles programas que nos ajudam a estar desenvolvendo o jogo, a estar fazendo montar o ambiente do jogo, detectar uma colisão no jogo, fazer a contagem de elementos do jogo. Então, esses frameworks eles ajudam nesse caso. No entanto, o jogo que a gente decidiu apresentar é um jogo simples, com apenas 2 elementos principais, que seria um pássaro e seriam os obstáculos, que seriam os canos. Então, foi decidido utilizar o bom e velho Android, né? Então, a gente vai mostrar aqui como fazer isso utilizando apenas as classes que o Android oferece, certo? É um desafio, mas a gente vai ver que não tem essa complexidade toda, né? Então, a gente vai seguir aqui. Agora a gente vai iniciar uma parte mais técnica. Eu vou tentar fazer eu tentei abstrair o máximo possível para a gente poder conseguir alinhar isso daí. Então, vamos lá. Bem, ferramenta de desenvolvimento Android Studio, né? A gente vai utilizar ele. Basicamente, é uma criação de um projeto, do Android Project, normal, certo? No caso aqui, eu chamei de Jumper, né? Então, você vai criar um Android Project normal. Aconselho, na verdade, é necessário a gente utilizar uma Blank Activity, né? Para quem não conhece, a Activity é aquele cara que vai controlar a tela, é o controlador da tela do Android, né? Então, a gente vai escolher uma Blank Activity e deixar ele criar normal, ele vai criar o layout dessa tela. E aí, com isso, a gente já tem a nossa primeira tela do nosso jogo, que é o Hello World padrão dos projetos Android, né? Então, a partir dessa tela, a gente já começa a pensar nos requisitos que nosso jogo vai ter, né? E o primeiro deles, que eu resolvi destacar 2 principais requisitos iniciais, né? O primeiro deles é a tela full screen, né? No jogo de celular, geralmente a gente precisa utilizar toda a tela para poder obter uma melhor performance, uma melhor jogabilidade, né? E no Android, no caso do nosso jogo, a gente vai fazer isso no arquivo de configurações dos projetos Android, que é o Android Manifest, ok? E lá nós temos uma propriedade na tag Application chamada Theme, né? Por padrão, ele oferece o tema padrão de projetos Android
E no caso do nosso jogo, a gente vai alterar ele para um tema específico, que é o No Title Bar Full Screen, né? Com isso, nós conseguimos ter uma tela full screen, certo? Então a gente já deu o primeiro passo para configurar o nosso jogo através da mudança dessa configuração, ok? Outro detalhe que a gente vai destacar é em relação à orientação do dispositivo. Cada jogo ele vai ter a sua especificação de orientação, né? No caso do jogo que a gente está se propondo a fazer, o ideal é utilizar a orientação vertical, né? Porque são elementos que ficam na tela e a posição vertical é a ideal. Então a gente precisa dizer para o nosso projeto que a orientação vai ser vertical. E a gente faz isso aonde? A gente faz isso também no Android Manifest. Na declaração da nossa Activity, né, a gente vai adicionar uma propriedade que é a Screen Orientation, né? Então a gente vai colocar lá que ele vai seguir a orientação vertical, beleza? Então com isso a gente já pode começar a pensar em que componente de tela a gente vai utilizar para poder começar a desenhar o nosso jogo. A gente sabe que o Android oferece diversos views, componentes de tela, que a gente pode utilizar. No caso aqui, eu separei alguns, né? E de cara que a gente pode imaginar para desenvolver, para começar a desenhar os componentes do jogo, no caso é a Surface View, né? A Surface View é o que, Daniel? Vamos dizer que a Surface View é como se fosse uma superfície que a gente vai colocar na tela do nosso jogo. É uma superfície plana que a gente vai colocar na tela do nosso jogo e em cima dessa superfície a gente vai estar inserindo os elementos do nosso jogo. Então, eu criei uma classe Game, chamada Game, que dentro dessa classe é que a gente vai fazer toda a mecânica do nosso jogo. E essa classe vai estender essa Surface View, né? Então, eu vou ter um objeto chamado Game, e nesse objeto eu vou fazer tudo o que eu preciso do meu game. A mecânica do jogo vai estar toda implementada dentro dessa classe. Então o primeiro passo é estender essa Surface View. E aí, com isso, o meu objeto game vai poder ir para a minha tela. Então, lá na minha tela, na minha main activity, eu consigo pegar esse meu game e colocar para dentro do meu layout da minha tela. Então, eu vou colocar dentro do layout da minha tela, que é um frame layout só, puro e simples, e eu vou colocar dentro dele, através do ID dele, o meu Surface View, né? Que é a minha classe Game, ok? E aí, a gente evolui aqui mais um passo do nosso game. Agora a gente já tem uma telinha toda limpinha, uma superfície plana, e nós podemos começar a pensar em mais coisas para o nosso jogo. Bem, todo mundo sabe que um jogo precisa de um loop principal, né? O que é esse loop principal? Esse loop principal ele vai conter a nossa pontuação, a quantidade de inimigos, por exemplo, o nível que você está, o número de vidas, se você colidiu com algo. Então, esse loop principal ele é necessário para que a gente possa controlar esse tipo de situações, como diversas outras. Aqui eu citei só algumas. Então, como nós vamos fazer esse loop principal no nosso jogo? Lá na nossa classe Game. A nossa classe Game agora vai implementar uma interface chamada Runnable, né? O que é que esse cara vai nos dar? Ele vai nos dar a opção de um desenvolvimento de um processo paralelo. Ou seja, nós não vamos utilizar o processo principal do Android, né? Evitando, assim, aqueles erros de application not respond, né? Então, a gente vai fazer um processo paralelo ao processo do próprio sistema do Android. Então, isso é uma dica fundamental para que a gente possa ter fluidez no jogo, ok? E a gente faz isso através da implementação dessa interface Runnable, né? E aí, pessoal, quando a gente implementa esse cara, a gente ganha um método chamado Run. E é dentro desse método que nós vamos, a partir de agora, fazer tudo. Esse método Run vai ser o nosso loop principal. Vai ser aquele método que vai estar sempre rodando e atualizando as informações que a gente precisa
referentes ao jogo, ok? Então vamos lá. Dentro desse método run é que a gente vai fazer, por exemplo, o desenho dos nossos componentes, certo? Então, como é que a gente vai desenhar componentes? Bem, no Android, assim como em outros meios, existe um cara chamado Canvas. E o que é o Canvas, né? O que é esse cara, né? O Canvas, eu procurei fazer uma analogia do que é que representa o Canvas, né? A melhor analogia que eu consegui encontrar foi essa representação. O Canvas é como se fosse um quadro branco que possui funções de desenhos de formas geométricas simples, de desenho de bitmaps, de imagens. Então, o Canvas é como se fosse uma superfície, como se fosse um quadro branco, e esse quadro tem funções de desenho como formas geométricas, como desenhos, enfim, esse Canvas, esse objeto complexo que ele nos dá inúmeras opções de desenho, né? Então, essa é a ideia do Canvas. Então, com esse Canvas em mão, nós podemos começar a pensar nas coisas que a gente vai precisar desenhar no nosso jogo. Então, eu separei aqui os principais elementos, na verdade, todos os elementos que a gente vai fazer do nosso jogo, e a gente vai fazer um a um e descrever cada função de cada um e como foi implementada, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico, vamos dizer assim, que seria o background do jogo, né? Como é que a gente vai colocar um background nesse jogo? Através do Canvas, certo? Então, o nosso background vai estar lá na nossa classe game, nós vamos ter um bitmap, que a gente vai chamar de background, e esse background, ele é uma imagem, né? Ele é uma imagem que vai estar lá dentro do nosso projeto, dentro da nossa pasta de recursos do nosso projeto, e nós vamos obter ele através do decode resource, né? Apontando para esse arquivo de imagem, que no caso do nosso jogo é esse background bonitinho aí, ok? Beleza. Mas uma preocupação que a gente teve, né, durante o desenvolvimento desse game foi em relação à escalabilidade, de escalar essa imagem. Por exemplo, a gente tem uma imagem de tamanho fixo e a gente precisa trabalhar essa imagem em dispositivos de diferentes tamanhos, né? A gente vai ter ele no smartphone, vai poder rodar num tablet e os tamanhos dos smartphones variam, né? Então, esse método Create Scale Bitmap, a gente tem como passar uma altura e uma largura que a gente quer escalar essa imagem, né? E aí, para isso, a gente criou uma classe que eu chamei de tela, e essa classe chamada tela vai me dar uma altura e uma largura do dispositivo que aquele jogo está rodando, beleza? E aí, como é que é essa classe tela? Essa classe tela é bem simples. Basicamente, ela é uma classe que vai conter um objeto do tipo DisplayMetrics. Esse é um objeto do Android que nos fornece essas informações, a altura e a largura do dispositivo, ok? E como é que a gente popula esse objeto? Bem, aqui o código aqui é meio cheio, né? Mas ele é muito simples de obter. Existe um service, um serviço que o Android disponibiliza, que é o Get System Service, e através desse cara, a gente consegue popular esse objeto DisplayMetrics, né? Aí, com esse objeto populado, que a gente fez isso no construtor da classe game, da classe tela, desculpa. Então, com esse cara populado, eu consigo fazer um método de acesso, 2gets no caso, que vai me dar a altura e a largura da tela. Assim, a gente vai conseguir ter a tela adaptada para o dispositivo que ele está rodando. Então, essa é uma questão da flexibilidade do tamanho da tela. Então, a gente consegue fazer isso através dessa classe. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então, já que a gente já conseguiu escalar essa imagem de maneira flexível, né? E agora nós vamos desenhá-la na tela. E como eu falei anteriormente, quem desenha na tela é o objeto chamado Canvas, né? E esse Canvas, ele tem diversos métodos disponíveis, né? E um deles é o Draw Bitmap, né? E aí eu vou passar aquele meu objeto background, que eu já instanciei, já escalei, e eu estou com ele pronto.
Então, eu digo, Canvas, desenhe para mim esse bitmap na posição 00, ok? A posição 00 é o canto superior direito, né? Aqui é o meu direito, é esse canto aqui, ok? Então, nós já temos o background na nossa tela. Depois eu vou explicar melhor essa questão do canto do ponto 00 do Android. E aí, beleza, nós temos o nosso background. Agora nós podemos passar para o elemento principal do nosso jogo, que seria o pássaro, né? De início, para termos de didática e desenvolvimento, a gente vai utilizar apenas formas geométricas simples para representar esses elementos. No caso do pássaro, a gente vai representar ele através de um círculo e no caso dos canos, a gente vai representar eles através de retângulos, ok? Assim a gente vai até ter facilidade de, por exemplo, mais lá na frente detectar colisões, vamos dizer. Então vamos à nossa classe pássaro, né? Todos esses caras são representados por classes. A gente tenta trabalhar o máximo que a gente pode a orientação ao objeto, né? Então cada elemento desse aí é representado por uma classe e dentro dessa classe ele vai ter as funções que são referentes a ele, ok? Então, o nosso pássaro, ele vai ter um método chamado desenha no Canvas, onde eu passo o Canvas para ele, né? E, basicamente, esse método vai ter uma implementação muito simples, porque lá nesse método eu vou ter o objeto Canvas, que é aquele cara que sabe desenhar, que é aquele cara que sabe o que fazer para desenhar. E eu vou dizer, dentro do desenho no Canvas, eu vou dizer, Canvas, desenhe para mim um círculo na posição X e Y, com um raio e com uma cor. Eu estou desenhando um círculo, então eu preciso passar no mínimo um raio para ele e a posição no qual ele vai ser desenhado. Aí aquela questão que eu falei da posição. Aí, no caso a cor, escolhi uma cor vermelha. E aí aquela questão da posição. A posição 00 é esse cantinho aí que eu estou querendo mostrar. Então, no Android, essa posição é representada por esse cara. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue já ter na tela o nosso primeiro elemento do jogo. Está lá pintado estático. Ok. No Flappy Bird, se vocês se recordam, quando a gente inicia o jogo, a tendência do pássaro é cair, né? Então, o movimento padrão do pássaro é cair, né? E aí, como é que a gente vai implementar isso? Bem, se a gente olhar isso aqui, a gente olha e já pode ter uma ideia de como é que a gente vai fazer esse pássaro cair. A gente percebe que a gente tem um eixo Y que representa a movimentação vertical desse objeto. Beleza, né? Então, a gente pode implementar o método cair através de uma manipulação nesse eixo Y. E aí, a gente vai sempre dentro da classe Game, dentro do método Run, que é o nosso loop principal. A gente vai inserir sempre dentro desse cara as nossas ações, o que a gente quer fazer, ok? E aí, depois que eu desenhei o pássaro, eu digo assim, pássaro, caia, certo? E como é que é esse cair? Bem, a gente vai fazer o nosso eixo Y incrementar, a gente vai aumentar. Se o valor lá de cima é o 0, então para ele cair, eu vou somar valores a esse eixo, ok? Então, meu método cai, basicamente, é incrementar de 5 em 5 pixels esse eixo Y. Com isso, pessoal, nós já conseguimos ter o primeiro efeito do nosso jogo, que é o efeito de cair do pássaro. Então, o loop fica rodando e ele desenha e manda cair, desenha, e aí ele vai desenhando e caindo e andando de 5 em 5 pixels. Então, conseguimos obter o primeiro efeito do nosso jogo através desses simples métodos. Ok, nós já conseguimos definir o primeiro método, a primeira ação do nosso pássaro. Vamos agora falar sobre a segunda ação desse pássaro. Que a segunda ação desse pássaro é pular, né? E para quem recorda, a ação do jogo era através do toque na tela, né? E no Android, para nós obtermos a ação de toque na tela, nós implementamos uma outra interface que é chamada OnTouch Listener, né?
Com essa implementação, nós conseguimos agora obter os toques na tela, né? Porque com a implementação dessa interface, nós ganhamos um método chamado onTouch, né? Ou seja, toda vez que o cara tocar na tela, esse método vai ser acionado e dentro dele a gente vai poder fazer o que a gente quer. E o que é que a gente quer? Nós queremos fazer o pássaro pular. Então, o nosso objeto pássaro ganha outro método que eu chamei de pula, ok? Então, esse método pula nada mais é do que decrementar o eixo Y. Se para cair nós incrementamos o eixo Y, para pular nós vamos decrementar, porque o ponto zero, lembrando, é o ponto superior direito, né? Esquerdo para vocês, direito para mim, né? Então, pessoal, o método pula, ele faz uma espécie de teleporte da posição que ele está, menos 150 pixels. Então, basicamente, ele vai fazer um teleporte da posição que ele está para menos 150 pixels. E depois cair, e assim vai. Ok? Então, já temos outra ação do nosso jogo, que é a cada toque na tela, ele vai obter esse efeito. Percebam que eu caio de 5 em 5, mas pulo de 150 em 150. Isso é uma coisa que você pode estar ali vendo como fica melhor isso daí, né? Então, nós podemos partir para o próximo elemento do nosso jogo, né? Que seriam os canos do nosso jogo, ok? Lá na nossa classe Run, na nossa classe Game, no nosso método Run, nós também vamos ter um método na nossa classe canos chamado desenha no canvas, né? E esse método vai ser, assim como o do pássaro, bem simples. É um método que basicamente ele utiliza o objeto canvas e manda desenhar um retângulo. Antes a gente mandou desenhar um círculo e agora a gente manda desenhar um retângulo. Bem, ele tem mais parâmetros, né? Mas não se assustem, é bem simples de entender. Esses dois primeiros, x1 e y1, representam o canto superior esquerdo para vocês, né? E o segundo, x2 e y2, representa o canto inferior direito, né? E aí a gente consegue desenhar um retângulo através desses dois pontos, porque com dois pontos o canvas consegue ligar esse cara e desenhar um retângulo, ok? E aí a gente também pode passar deve passar uma cor, né? No caso aqui eu escolhi uma cor verde. Beleza? Então, nós já conseguimos desenhar esse cano, já entendemos como é que a gente desenha esse cano, e nós podemos fazer agora a movimentação desse cara. Ok, qual é a movimentação desse cara? Ele tende a andar no eixo X, né? Então, basicamente, nós vamos mandar de novo, sempre no nosso método Run, que é o nosso loop principal. Então, lá dentro, a gente vai mandar os canos se moverem. Como é que é a movimentação desse cano? Basicamente, eu vou decrementar a posição, que no caso é o eixo X, né? Então, muito simples a questão de a gente estar desenhando e movimentando esses canos. Basicamente, a gente trabalha com o eixo X e Y, né? Não há muito mistério. No caso, o cano vai de 5 em 5. Se o pássaro cai de 5 em 5, eu achei por bem a gente fazer a mesma movimentação para os canos. E aí a gente já consegue ter mais um efeito do nosso jogo. E aí a gente já tem o pássaro caindo, os canos se movendo e a ação de toque na tela, ok? Beleza. Estamos já chegando aqui numa parte bem bacana. Pontuação, certo? A gente precisa pontuar, né? No nosso jogo, o que representa uma pontuação? Uma pontuação é representada no momento que o nosso pássaro, ele ultrapassar os obstáculos. Então, a cada obstáculo ultrapassado, a gente vai lá e incrementa essa pontuação. Beleza. Então, no caso, eu criei um objeto pontuação que vai ter um método chamado aumenta, né? E como é que eu vou fazer isso daí, né? Basicamente é o que eu falei agora. O meu pássaro, ele vai estar na posição e os canos vão estar se movimentando, né? Então, quando ele ultrapassar esse cano, eu vou e chamo o meu método aumenta, pontuação, aumente, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz
para poder identificar o momento que eu vou dar um ponto a mais para o jogador. Aqui é a implementação do método aumento, que não tem mistério nenhum, a gente vai ter uma propriedade chamada pontos, e cada vez que eu chamar o aumenta, ele vai incrementar esse cara, né? Muito simples. Beleza, e aí eu preciso desenhar essa pontuação no nosso canvas, né? Que é o nosso quadro em branco, onde a gente já tem diversos elementos. E a nossa pontuação nada mais é do que um texto, né? É um texto que a gente vai utilizar agora o canvas.drawText. E a gente pega essa nossa variável pontos e manda ele desenhar, no caso eu mandei ele desenhar numa posição ali 100, 100, ou seja, com a cor branca. E agora a gente já consegue ter uma pontuação, toda vez que ele ultrapassa um cano, ele incrementa essa pontuação e assim por diante. Então a gente já consegue ter monitorado essa pontuação do jogador. Beleza? Vamos lá. E agora o Game Over, né? Esse é um jogo muito simples, no qual o Game Over ele é representado por uma colisão. No momento que você colide, que o seu objeto principal colide com, no caso, os seus obstáculos, a gente tem o Game Over, né? E aí vem aquela questão da colisão, né? Que eu falei no início, né? Da decisão de usar ou não o framework ou realmente fazer isso na mão, vamos dizer assim, né? E aí realmente foi o ponto onde a gente precisou analisar com calma como é que a gente vai identificar essa colisão. Bem, como é, né? Como é que a gente vai identificar essa colisão? No caso, aqui eu trouxe um exemplo de uma colisão, né? Que representa uma colisão de um jogo também bem famoso, né? E aqui a gente vê que a gente tem vários elementos de diferentes formas, que é difícil de identificar a colisão, vamos dizer, escrevendo código na mão no caso desse game. Aqui seria um caso clássico de você usar um framework, onde você passaria seus objetos. Eu nem sei muito bem como é que funcionam essa questão de frameworks, mas esse é um caso típico de que você precisa usar um framework para poder identificar essas colisões. Mas nosso jogo, pessoal, só tem dois elementos básicos. Nós temos um círculo e nós temos um retângulo. Então, eu acho que é mais simples e a gente vai fazer isso apenas utilizando classes e orientação a objetos. Ok? Então, eu separei aqui os pontos onde eu achei que poderia destacar para obter uma colisão. E nós temos a possibilidade de uma colisão horizontal, que seria essa, e uma colisão vertical, que ele pode bater tanto em cima como na lateral do cano, né? Então, beleza. Olhando para essa imagem, a gente já consegue ter uma noção de como é que a gente vai identificar essa colisão. Então, eu separei aqui esse exemplo que mostra uma colisão. E aí a gente pode ver que se a distância do centro do nosso círculo até o nosso retângulo for igual ao raio, que é aquele tracinho preto ali, se essa distância do centro do nosso círculo até o retângulo for igual ao raio, nós temos uma colisão. Isso é uma colisão. Então, é um ponto que a gente já pode colocar, implementar. Quando a gente tiver essa condição, tanto horizontal como verticalmente, nós vamos detectar uma colisão através disso. E existe a possibilidade também dele se ultrapassarem, né? Porque como a gente anda de 5 em 5 pixels, pode ser que ele atravesse um elemento dessa maneira. Então, se ele for igual e for menor do que esse raio, essa distância entre o centro do círculo ao retângulo, então nós conseguimos identificar uma colisão, tanto vertical como horizontal. Ok? E aí, a gente cria uma classe que a gente chamou de verificador de colisão, que vai receber os elementos envolvidos nisso, que no caso é o pássaro e os canos, né? E dentro dessa classe, a gente vai ter um método que é o tem colisão, né? Esse método tem colisão, ele fica percorrendo os canos, né? E para cada cano que ele percorre, ele pergunta: você tem colisão horizontal com o pássaro? E a gente implementa aquela lógica que eu apresentei anteriormente. Ou você tem colisão vertical com o pássaro, né? No caso de alguma dessas afirmativas, a gente consegue
retornar para ele que obtivemos uma colisão. Então, pessoal, lá no nosso método run, nós conseguimos agora identificar a colisão. E, a partir dessa colisão, nós conseguimos dizer que o jogo acabou. Como é que a gente encerra o jogo? Inicialmente, eu criei uma classe game over, e essa classe game over vai ter um método também, que eu chamei de desenha no canvas, que esse método desenha no canvas vai ser o desenho de um draw text também, como, por exemplo, a pontuação que eu mostrei anteriormente. E, fundamentalmente, a gente vai setar a nossa variável isRunning, que é uma variável que define o loop do nosso jogo, né? Se vocês perceberem lá em cima, tem o while enquanto estiver rodando, né? Então a gente diz, acabou, não rode mais. Então, identificou a colisão, a gente joga na tela o texto do game over e manda o loop se encerrar, beleza? E aí, nós já temos o nosso jogo funcionando por completo, identificando uma colisão e encerrando o fluxo, o loop principal, ok? Beleza, então nós conseguimos já pintar, desenhar na tela todos os elementos do nosso jogo, conseguimos fazer a ação desses elementos e agora a gente precisa deixar esse jogo mais bonitinho, né? Vemos e convenhamos, ele não está muito atrativo para um usuário, no caso, beleza? E eles chamam, na área de games, me corrijam, o pessoal que tem mais experiência com isso, o pessoal chama isso de sprites, né? E o sprite que a gente vai fazer aqui é desenhar um bitmap no lugar do círculo e desenhar um bitmap mais bonitinho no lugar do retângulo. E aí a gente vai ver que vai dar uma cara bem melhor para o jogo e vai ficar bem mais atraente esse jogo, ok? E aí eu volto lá na classe pássaro para mostrar a implementação do método desenha no canvas, né? E esse método, antes a gente fazia o draw circle, a gente agora vai fazer o draw bitmap, né? A gente vai obter esse bitmap, da mesma maneira que a gente obteve o bitmap lá no início com o background, por exemplo, é o mesmo código, e agora a gente vai desenhar um bitmap, que no caso é aquela imagenzinha do pássaro, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para o cano, a gente vai trocar o draw rect, que era o desenho do retângulo, por essa implementação, que na verdade eu vou desenhar um retângulo bem semelhante, mas ele dá uma aparência bem melhor para o jogo, né? Então esses foram os sprites que a gente decidiu fazer, e aqui a gente já vê uma tela bem mais atrativa para o usuário, onde a gente consegue ter essa interação bem melhor. E aí, a partir disso, você começa a se divertir. Com toda a mecânica do jogo pronta, com os sprites, você começa a se divertir. E você pode, inclusive, personalizar isso. No caso aqui, eu fiz aí uma brincadeira com meu filho, né? Lá em casa, depois que eu fiz isso aqui, eu virei o Steve Jobs, né? Porque isso aqui é fantástico. Meu filho adora brincar e aí ficou muito legal, uma brincadeira que a gente faz, né? No caso do game completo, que tem um código lá no GitHub, existe até a opção de você selecionar um rosto diferente, então fica uma brincadeira bem bacana, né? Ninguém vai ficar milionário, mas dá para divertir, dá para brincar com a galera. E aí, né, surge a ideia, né, de a gente fazer isso com um rostinho conhecido, né? E aí foi que eu resolvi fazer homenagem aí nosso grande coordenador Anderson, né? Cadê ele? E aí, né, fiz essa homenagem. Aí, tá aí, cara. Fiz aqui uma homenagem pra ti, bicho. Então, foi através disso aí que eu resolvi fazer o joguinho aqui do Anderson. Pra ele botar lá pra meninada dele jogar, né? Anderson vai fazer sucesso na tua casa, pode ter certeza, irmão. E aí, esse aí é o resultado desse desafio aí que o pessoal da JavaCE, principalmente o Anderson, me propôs, né? Então, é uma brincadeira legal. Aqui foi onde eu juntei informações para montar essa palestra para vocês, certo? Inclusive, tem um link para a compra do livro do Felipe Torres, que é o livro que tem todo o passo a passo detalhado sobre o desenvolvimento desse game, né? E é bem bacana, eu acho que vale a pena a gente estar investindo na carreira, né? Principalmente com compra de livros.
e é muito interessante. Ok, pessoal? Então, tá aí o link, lá no GitHub, Daniel Bassin /Jumper, tem todo o código-fonte desse jogo. Quem quiser baixar lá, implementar mais alguma... Lá no GitHub, o jogo está bem mais completo. Ele tem outros sprites, como por exemplo, sons, certo? A gente tem, a cada movimentação cada vez que ele pontua, eu coloquei um sonzinho. Cada vez que dá o game over, eu coloquei um sonzinho. Então, você pode escolher lá a imagem que você quer utilizar, né, para fazer essa brincadeira. Né? Os slides, para quem tiver interesse, tá lá no SlideShare /Bassin, ok? O meu e-mail, para quem quiser fazer uma crítica ou sugestão, mandar alguma coisa, trocar uma ideia, eu estou sempre disponível. E foi isso. Gostaria de agradecer, certo? A atenção de vocês e a oportunidade dada pelo pessoal. É isso aí. Muito obrigado.